Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira. É com o nosso coração em paz, é com o nosso coração tranquilo que estamos aqui hoje iniciando mais um momento do nosso encontro do Evangelho Diário. Meus amados irmãos, quanta alegria, quanta felicidade a gente poder partilhar desse momento aqui juntos. E hoje eu convido a todos para estarmos com Cristo vivo em nosso coração. Vamos começar a nossa quarta-feira entregando a nossa vida nas mãos de Jesus. Falemos com Cristo, como um grande irmão que sempre nos ouve. Jesus, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Que seja feita sempre a vontade de Deus e que o Senhor Jesus possa sempre nos amparar. Meus amados irmãos, são com essas palavras que eu convido a todos para iniciarmos aqui o nosso momento do Evangelho Diário. Hoje nós estamos adentrando no capítulo 11 do livro Boa Nova. Este capítulo 11 se chama Sermão do Monte, porque ele justamente vem nos contar o que acontece antes do Cristo subir ao monte e realizar o sermão ali das bem-aventuranças e todos os sermões que fazem parte do Sermão do Monte. Então, é um momento muito especial da história, meus irmãos. Lembremos que nós estamos naquele momento em que Jesus ele está realmente caminhando de aldeia em aldeia, retornou para Nazaré, para Carfanaum, na verdade, naquele momento. E Jesus ele está junto sempre com os apóstolos. Só que tem um detalhe: quando Cristo ele caminha, mas ele caminhando, mas ele não está, às vezes, acompanhado de um ou outro apóstolo, é por causa justamente que eles estão, cada um em um ponto, em uma missão. Às vezes, Pedro ia para um lugar, Tiago ia para outro e Jesus ia para outro caminho, mas todos ali na mesma sintonia, falando as palavras de esperança da Boa Nova. E aí nós temos aqui uma mensagem importante de Humberto de Campos no início desse capítulo, porque ele enfatiza para a gente que quando Jesus não estava junto dos apóstolos, estava, por exemplo, só Mateus ali numa aldeia pregando, ou só Pedro ali na cidade também partilhando a boa nova, as pessoas iam também sedentas em cima dos apóstolos, em busca deles. Porque, como sabiam que eles estavam bem próximos de Jesus, todas as pessoas também queriam estar perto dos apóstolos. Então, eles também eram muito procurados. Isso é importante a gente compreender na história. E nós temos aqui um momento tão interessante que Mateus ele está na casa dele. E a casa de Mateus era uma casa, como se diz, melhor naquela época, porque, por exemplo, os outros apóstolos, alguns eram pescadores, mais simples, mais humildes financeiramente. Mas Mateus, ele tinha uma condição boa de vida, justamente porque ele tinha um emprego muito bom naquela época. Então, ele trabalhava ali na alfândega. Então, ele tinha uma condição financeira melhor do que a dos outros apóstolos. E é interessante a gente perceber que Jesus, ele incluiu a todos no colégio apostolar. Desde dos que eram mais simples, humildes financeiramente, mas também alguns que estavam mais estabilizados, como Mateus. Como se diz, Jesus é como se ele tivesse escolhido um pouquinho de cada personalidade nos apóstolos para representar que todos somos sempre bem-vindos e podemos ser acolhidos por Cristo.
Mas, retornando aqui para a história, Mateus estava lá na casa dele, tranquila, aquela casa mais, como se diz, melhor naquela época, mais chique. E aí, Mateus estava ali e ele ouve bater em tua porta. Quando ele abre a porta, ele percebe que tem algumas pessoas ali que querem ouvir as palavras dele, que querem ouvir o que é preciso para o reino de Deus, querem ouvir as palavras de esperança. Porque, novamente, Jesus não estava ali próximo na localidade. Então, as pessoas foram até Mateus. Claro, Mateus, olhando para todas aquelas pessoas, ele fala o que ele aprendeu com Jesus sobre o reino de Deus, sobre a esperança, sobre os trabalhadores da boa vontade. Só que em determinado momento, o querido apóstolo, ele olha para aquele grupo de pessoas e ele percebe que tem três rapazes ali. Três rapazes que chamam a atenção dele, porque ele conhece. Ele conhece a história de vida desses três homens. E nesse momento, Mateus olhando para os três, ele diz, em voz alta, para que todos pudessem ouvir. Mateus coloca: Que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não fostes abandonado pela sua própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Olha o que Mateus fez. Ele olhou para esses três homens, Lisandro, Áquila e Pafos. E olhando para esses três homens, ele diz: Lisandro, o que você vai conseguir realizar no reino de Deus? O que você vai conseguir realizar na causa da Boa Nova e do Evangelho? Você tem suas limitações físicas. Você não tem força para isso. Ele olha para o segundo, Áquila, e diz: E você, Áquila? E você que foi separado da sua família, sob o peso de sérias acusações contra ti? Como se diz, a sua família está contra você. O que você vai poder servir no Evangelho? E você, Pafos, olhando para o terceiro homem, e você, Pafos, tá cheio de aflição aí dentro do seu coração, tá perturbado, tá cheio de coisa aí, preocupação. Como que você vai falar das palavras do reino de Deus se você não é tranquilo nem dentro de si? Olha o que Mateus fez. Pessoas tinham ido na porta da casa dele buscar palavras de esperança, e ele inicia ali falando as palavras que aprendeu com Jesus. Mas logo depois olha para esses três homens e começa a exaltar as falhas, os erros e equívocos da vida deles na frente de todos. Como a gente se sentiria se alguém exaltasse em voz alta os nossos erros, os nossos fracassos? Como a gente se sentiria? Acredito que, se não todos, mas a maioria de nós partilharia de um sentimento em comum, que é se sentir humilhado. Humilhado. Se alguém em voz alta, na frente de uma multidão, começa a falar das nossas fraquezas, dos nossos problemas, dos nossos tropeços na vida, acredito que sentiríamos humilhados. Porque é extremamente doloroso, e isso é verdade, receber um dedo apontado para a gente, dizendo o que a gente já fez de errado ou como a gente falhou. É doloroso. Então acredito que esses três homens ali, diante de Mateus, também se sentem humilhados. Justamente por isso eles abaixam a cabeça
e começam a se questionar. Como pode Jesus falar da esperança para todos? Jesus falar que todos temos um caminho no bem. E ouvir aqui de Mateus que a gente não tem jeito, que não temos recursos, que não temos força bastante para o Evangelho, para essa causa de Jesus. Eles se sentem humilhados e eles irão sair dali. E nesse momento eu queria lembrar a todos nós de uma passagem tão preciosa do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós temos uma passagem dedicada a nos falar se será que nós podemos exaltar o erro de alguém, exaltar algo que alguém fez, mas que compunha às vezes de aprendizado, de corrigenda. E ali nas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, a resposta é clara para nós. Questionemos a nossa intenção ao fazermos isso. Porque uma coisa é a gente exaltar o erro do outro para humilhar, para rebaixar, para a gente se sentir às vezes melhor, porque há ainda pessoas que gostam de apontar o erro do outro para se sentirem bem. Qual que é a nossa intenção? Será que é essa? Agora, se for uma intenção, por exemplo, de ajudar a pessoa, de realmente ajudá-la a crescer mesmo, que essa corrigenda seja feita a sós, não na frente de todos, que seja feita ali, onde só você e a pessoa estarão presentes, falada de forma educada. E lembremos que toda crítica ela só é válida quando ela é seguida de uma solução. Não adianta criticar, apontar o dedo e não mostrar um caminho de solução para a pessoa, uma sugestão do que fazer a partir de agora. Então, qual a nossa intenção? Criticar para humilhar ou dizer ali uma corrigenda, mas para ajudar a pessoa? Se for a segunda opção, novamente, que isso seja feito afastado de todos, para que a pessoa não se sinta humilhada, que seja feita de forma empática, respeitosa, jamais aos gritos, aos berros, jamais em tom sarcástico, em tom humilhante, jamais. Nesse momento aqui da história, os 3 homens, depois de ouvir essa resposta de Mateus, eles vão sair de lá humilhados, humilhados. Eles vão virar as costas e vão embora. Só que um deles ali comenta que estão dizendo por aí que Jesus irá fazer uma pregação no monte naquela tarde. E que, quem sabe, eles iriam até o Cristo para aurir novas explicações. E para lá eles vão. Só que Mateus fica na casa dele. E algum tempo depois, alguém bate à porta de Mateus. E amanhã, na quinta-feira, nós saberemos quem chegou na casa de Mateus agora e o que vai acontecer na história. Por hoje, nós encerramos aqui com esse esclarecimento para o nosso coração. Acredito muito que esse trecho da história, ele já traz ensinamentos tão valiosos para o nosso dia a dia. Às vezes, meus irmãos, nós fazemos sem perceber. Criticamos, apontamos o erro, o que o outro tem que melhorar, em voz alta, assim, na frente das pessoas. Às vezes fazemos isso de forma que, como se diz, rebaixando o outro, não mostrando um caminho de solução. E esse trechinho da história ele é valioso para a gente começar a repensar sobre as nossas atitudes, sobre isso que Mateus acabou de fazer e que às vezes a gente também faz. Então, meus irmãos, hoje eu deixo aqui essas palavras para o nosso coração. Com a bênção de Deus, nos encontraremos aqui amanhã, na quinta-feira, para mais um Evangelho Diário. Me deixo aqui um grande abraço fraterno para todos. Fiquemos com a paz de Jesus e nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. E que assim seja.